Olá, olá amigos da Cive Mildon, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa EBD Online. Sou o Rafael, sou professor da EBD, estou na companhia do pastor Sandro, também professor da nossa EBD, pastor também da nossa igreja, junto com o pastor Haroldo, para a última lição dessa revista. Pastor Sandro, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Rafael, que Deus te abençoe e te guarde. Amém. E mais uma vez, estamos juntos aqui para compartilhar o amor de Deus. Nada melhor do que isso. E, infelizmente, chegando na nossa última lição, dessa revista tão preciosa que foi, tantos assuntos importantes, falando sobre ansiedade, depressão. E Deus tem colocado no meu coração, meu amigo Rafael, que para a gente continuar falando sobre isso no nosso pequeno grupo multiplicador online. Legal. Então, você aí, que gostou de todas essas lições aí, que foram 13 lições falando, nós vamos dar continuidade dela no nosso pequeno grupo. Então, você ainda que não faz parte ainda do pequeno grupo multiplicador online, eu te convido para na próxima quinta-feira, às 8 horas, pelo Zoom, nós vamos estar fazendo essa reunião e vamos estar conversando mais um pouquinho sobre esse tema tão importante nos dias atuais que nós estamos vivendo. Exatamente, e é uma experiência, uma oportunidade muito boa para você participar, porque lá a gente vai bater um papo, vai conversar, surgem perguntas, explicações, leitura da Bíblia. É um momento muito diferente, muito especial. Fica o nosso convite aqui para toda quinta-feira a gente tem o nosso pequeno grupo, virtual, online, né, pastor? Online. Isso aí, pelo online. Zoom. Isso aí. Tá bom, vamos seguindo então nossa última lição, lição 13, eu estou com a revista aqui, o risco da depressão por conta da ansiedade. Se você não leu a sua revista, leia a sua revista, leia os textos diários, porque essa aula aqui é um resumo de tudo o que o autor traz aí na revista. Muito bem, pastor Sandro, com a revistinha na mão. Vou compartilhar a nossa tela aqui para a gente já ler o texto base da lição de hoje. Risco da depressão por conta da ansiedade. Está lá em Filipenses 4, o versículo 6. Vamos ver o que diz o meu amigo pastor Sandro. Vai ler para a gente, como de costume. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. Muito bem. Então, Paulo está dando uma orientação ao povo, né, ao pessoal lá de Filipenses, né, para não ficar ansioso. Já pensa comigo, 2000 anos atrás o pessoal já estava ansioso. Imagine agora, será que passou? Será que diminuiu? Será que aumentou? A gente vai conversar tudo isso aí, alguns fatores que favorecem esse crescimento dessa ansiedade. Mas antes, a gente tem uma pergunta aqui. O que te deixa ansioso? Pastor Sandro, vamos voltar aqui. A ansiedade, ela tem sido um dos principais motivos para a depressão. E a ansiedade, você fica ansioso por qualquer agente, o ser humano, né? A gente acaba ficando ansioso, às vezes, num nível diferente, mas a gente fica ansioso por muitas coisas, né? Tem alguma coisa que te deixa ansioso, pastor Sandro? São várias coisas, me deixam ansioso. É porque é nosso, é do ser humano. Você ter ansiedade é normal. Não pode ser excessivo. Mas todos nós temos ansiedade. Eu passei um momento muito delicado há um ano e pouco atrás, com o meu concílio, E aí eu estava muito ansioso, E aí? E as perguntas? E como que eu vou fazer? O que eu vou responder? Então, será que vai dar certo? Que pastor que vai estar na banca, para me examinar? Será que o pastor vai ser fulano, vai ser ciclano, vai ser amigo, não vai ser amigo? Então, assim, é uma ansiedade muito grande. Agora, assim, falando disso, mas falando do nosso dia a dia, por exemplo, no final do ano teve a final do nosso Flamengo, Olha e aí, só, ali, eu fiquei ansioso, Você liga a televisão e sai, e aí, passou o primeiro tempo, perdendo de 1-0,
final da Libertadores, e aí? E será que muda? Será que não muda? E tu fica ansioso para ver 10 vezes, abre a Coca-Cola, fecha a Coca-Cola. Então, assim, isso é uma coisa que a gente sempre fica ansioso, não tem jeito. Agora, isso não pode passar, né, por uma coisa muito séria, né? Isso tirar sua paz, isso tirar sua noite de sono, isso começar a você ter alguns problemas por causa dessa ansiedade, né? Quando a Exato. ansiedade começa a ficar nesse patamar muito alto, aí você tem que procurar até mesmo um médico, né, para cuidar de você por causa dessa sua ansiedade. Então, seguindo aqui essa linha de raciocínio, nós vamos ficar ansiosos por vários motivos. Pela pizza que não chegou ainda, que falaram no telefone que era 40 minutos, já tem 1h30. Você fica naquela... um jogo de futebol, para um filho que vai fazer uma prova, uma carteira de motorista que você vai tirar. E nesse período de isolamento social, a gente fica também pensando, né? Como é que vai ser amanhã? Eu vou poder sair na rua? Não posso. Agora o prefeito liberou, não liberou, pode entrar na loja, não pode. Todas essas expectativas que a gente monta esse cenário que a gente monta na nossa cabeça, gera uma expectativa e gera uma ansiedade. Se a gente permanece e se estende nessa ansiedade, ela pode prejudicar a sua saúde. Agora, se é uma ansiedade como do Flamengo, ou como algo que você consegue depois esparecer a cabeça e não te dominar, é algo mais tranquilo. Então, como o pastor Sandro falou, continuou, avançou demais nisso, tirou sua paz, seu sono, você procura uma ajuda. E é exatamente isso que a gente vai mostrar agora, que é a definição. Como é que funciona isso? A definição de ansiedade. Olha lá, é uma angústia que sufoca. É o estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação. Foi isso que a gente falou agora. Essa antecipação que você projeta na sua cabeça te traz uma sensação, uma angústia que sufoca. Tipo, ai, cara, e agora? Vai ou não vai? Faz o gol ou não faz? Né? Como falou o exemplo do Flamengo, vamos seguir no exemplo. E aquela coisa. Mas não é impaciência. Certo? Então a gente colocou aí, não é uma impaciência, é uma angústia, é um medo ou a apreensão que é provocado, né, pela antecipação. Você nem sabe o que vai acontecer. E é interessante que tem versículo da Bíblia que fala isso, né? Basta cada dia o seu mal. Você não sabe, você já está pensando no amanhã, mas o hoje aqui, fica tranquilo que Deus está no controle da sua vida, né? Então... uma coisa bem interessante, falando sobre isso, eu posso dar de exemplo a minha mãe. Né? Minha mãe nunca foi de caminhar. Né? Ela nunca gostou de sair para caminhar, de botar um tênis no pé, entendeu? E sair para caminhar. Nunca foi. Né? Ver o dia bonito, assim, olhar para o céu e falar, hoje o dia tá beleza, tá bom para caminhar. Minha mãe nunca foi disso. Aí, por não poder ir, o que acontece agora? Todo dia agora que dá um dia bom, que ela olha para o céu assim e vê o dia bom, ela dá coceira nela, que ela precisa caminhar. Ela fala que agora ela está precisando caminhar. Então, assim, aí entra exatamente nisso. A apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação. Né? Então, ela está sofrendo exatamente dessa ansiedade. Né? Ela está querendo sair, né, para ir no mercado. Isso. Ela quer fazer a caminhada dela. E aí ela quer agora caminhar, né? A desculpa dela não é mais ir no mercado, né? Fazer as compras dela, mas é caminhar, né? Mas, assim, é só um exemplo, né? Para a gente simplificar isso aí. Sim, e a gente pode dar aqui vários exemplos do dia a dia, né? Você vai fazer uma prova, como eu falei, é uma compra que você fez e vão te entregar e você não sabe. Enfim, como vai chegar, se vai chegar. Uma série de situações que podem trazer esse medo, essa apreensão para um cenário que você não aconteceu ainda. E isso gera a ansiedade. E permanecer nessa ansiedade pode gerar e te levar a uma depressão, porque muitas vezes pode ser frustrante. E esse é o problema, né? O que estava acontecendo, pastor Sandro, lá em Filipenses, lá para o apóstolo Paulo escrever essa carta aos filipenses? O que estava acontecendo lá?
Semana passada nós estudamos um pouquinho sobre a vida de Paulo, Exato. né? Falamos um pouquinho sobre ele. Espero que você em casa tenha estudado um pouquinho sobre a vida dele, porque aí você vai saber que quando Paulo escreveu para os Filipos, lá em Filipenses, o que aconteceu? Ele estava num lugar muito legal, né? Quando ele escreveu essa carta daí, mandando, né, falando dos falsos mestres, da perseguição do Império Romano, do egoísmo e a vaidade entre os irmãos. Quando ele fala sobre isso, ele estava assim na beira de uma praia, né, com um Ah, pezinho na água, que né, beleza. e deixando aquele, né, aquele ventozinho, né, Aquela batendo brisa ali, batendo e aquela brisa. escrevendo uma Ele, carta, né? Queridos ele, amigos. né, com uma água de coco, né, uma Entendi. água de cocozinho. Então, assim, Paulo estava assim, né, estava feliz. Paulo estava feliz demais, Mas, né? pastor Sandro, eu vi alguma coisa Só falando que não. sobre. Só que eu vi alguma coisa que estava preso em Éfeso. É isso? Ele Então, estava assim, na praia, ele estava na praia ou estava na prisão? tava nada, entendeu? Ele estava preso, estava sofrendo, estava angustiado, ele estava com uma ansiedade, ele tava sofrendo demais, né? Como nós vimos semana passada, ele apanhava muito, ele sofria muito. Todo momento que ele era preso, ele era ali de uma forma tremenda, ali machucado em todos os momentos que ele foi preso. Então, assim, ele estava passando por um momento muito de dificuldade. Mesmo assim, né? Aí entra, né, o apóstolo Paulo, né? Aí mesmo assim, ele ainda vai ainda fala: calma, meus irmãos, olha só, vai aparecer aí falsos mestres, tá? Vocês têm que se manter firmes. Ó, vai aparecer aí uma perseguição aí, a perseguição do Império Romano vai aumentar. Então segura aí, tá? Ó, o egoísmo e a vaidade entre os irmãos tá grande. Então abre os olhos de vocês. Eu estou aqui sofrendo, vocês estão em liberdade, vocês estão inventando coisa aí, vocês estão inventando moda aí, né? Foi mais ou menos Mais ou menos Paulo, né? isso. Paulo sofrendo lá, levando chicotada nas costas, o pessoal na casa deles, dormindo no bom e no melhor, comendo da melhor comida, E e Paulo aí dando os caras. conselho para o dia a dia, para a vida do pessoal, né, que estava solto. Olha que vida, né, de Paulo, né? É um É, exemplo, é um exemplo. Ele preso, na verdade, era para que os irmãos lá de Filipos pudessem estar escrevendo: Paulo, não fique triste, você está exatamente. preso, mas a gente está aqui orando por você. Não, foi ao contrário. Paulo escreveu para eles que eles possam permanecer na fé e não se desviar, né? Falsos mestres, tinha muito, é uma época pós, Jesus já tinha voltado aos céus, já tinha ascendido aos céus, existiam muitas ideias de como vamos caminhar agora sem Jesus, e rolava aquele pensamento, né? Ele não deixou nada escrito para a gente, mas ele falou tanta coisa, como é que a gente vai organizar? Então, muitas pessoas se aproveitavam desse momento. Aí entra os falsos mestres. O pastor Sandro falou: perseguição do Império Romano. O pastor Sandro falou: vai ter perseguição, mas permaneçam firmes. Agradeçam a Deus por tudo. E Paulo orientando. E o egoísmo que o pastor Sandro já acabou de falar também, né? Se é para preocupar com isso, preocupe com outras coisas, né? Uma coisa, diz aqui na nossa revista, uma coisa é ficarmos angustiados por aquilo que pode acontecer amanhã. Uma coisa, ok. A outra, bem diferente, é permanecer angustiado por semanas e meses. E aí a gente precisa entrar no assunto que o pastor Sandro falou, que é pedir ajuda a Deus, pedir ajuda a um pastor da sua igreja, pedir ajuda a um médico. E aí você precisa, porque você ficar angustiado por uma coisa que vai acontecer amanhã é praticamente impossível falar: pastor Sandro, não fica preocupado com amanhã não. Mas tem conta para pagar, eu não posso sair, está difícil nesse período. Uma coisa, permanecer por meses, e aí você vai faltar fé, né? É o que o outro slide a gente vai colocar aqui, vai falar. Quando você permanece angustiado por semanas ou meses, calma aí, onde está firmada a sua fé? Em quem você confia? Lembra de Salomão com toda a sua glória, né? Não se viste, lá em Mateus diz, né? Acho que em Mateus fala: não se preocupe, Mateus 6, né? Não se preocupa com isso, né? Olha o passarinho.
passarinho não junta nada para amanhã e o Deus cuida dele. Então a gente tem que permanecer com a nossa... É um exercício de fé. Certo, pastor Sandro? Sem dúvida, sem dúvida. E vamos entrar exatamente no outro slide. Isso. Né? Falando um pouquinho mais sobre isso. Né? Essas possibilidades, né, que nós temos aí, voltando lá em Filipenses 4:6, que vai estar dizendo lá: ore diariamente, súplicas, gratidão e ação de graças. E aí, meu amigo Rafael, a gente entra aí numa situação aí, porque as pessoas, eu fui pesquisar um pouquinho exatamente sobre essa segunda palavra que aparece aí, súplicas. Né? O que é isso? Né? A oração diária, eu acho que todo mundo sabe, né? Orar é o que você fala diariamente com Deus, é a sua oração. Mas e a súplica? Será que tem alguma diferença de súplica para oração? Então, eu fui pesquisar alguma coisinha assim, se você me permite. Eu queria ler aqui o que eu achei falando um pouquinho sobre súplica. A súplica é um ato de pedir com humildade e perseverança. Isso aqui é muito importante. Né? Quando a gente fala que nós precisamos suplicar a Deus, é exatamente nesse contexto. E essa palavra, quando aparece em Filipenses 4, ele vai estar falando exatamente sobre isso. Por isso que ele usa os dois da mesma frase. Né? Olha lá, oração e súplicas. A ideia aí é essa. Eu oro sim, mas eu também suplico. E para eu suplicar, eu preciso o quê? Me humilhar perante Deus. E aí continua. Aquele que suplica sabe que precisa daquilo que pede, mas sabe também da sua posição diante de Deus. Sabe quem é, seus erros, sua incapacidade, sua dependência. Isso faz com que se aproxime do Senhor com o coração quebrantado e humilde. A súplica também traz nela um pouco do que temos no clamor, ou seja, uma urgência, um grito, um pedido muito necessário, uma esperança de uma intervenção, de uma ajuda de Deus. Muito bom. Então, quando a gente pensa em súplica, é exatamente isso, é você pedir, mas você também se humilhar, você rasgar o seu coração, você realmente se entregar mesmo, né? Com aquele... Aí entra até um pouquinho do clamor, né? Da urgência, de você querer que aquilo resolva, né? E claro, né? Fé, né? Porque sem fé também não adianta nada também. Exatamente. Né? Aí eu queria compartilhar isso com você. Não, exatamente isso que você falou é perfeito, porque você precisa orar. E a súplica, às vezes a gente passa a leitura, né? Orações, súplicas com ações de graças. Tá, eu tenho que orar. E esquece do súplica. E súplica tem uma definição muito interessante, essa questão do humildemente, humilhar, né? Se humilhar, pedir com perseverança. Isso é muito interessante, isso é muito bom a gente ter essa compreensão. A ansiedade mantida e cultivada por muito tempo é sinal de que, em algum momento, deixamos de crer. Você creia no poder de Deus e na ação do Espírito Santo na sua vida. Ele pode. Eu não posso, Sandro. Pastor Sandro, eu não posso. Mas a ação do Espírito Santo na minha vida, aí sim, as coisas mudam. A história totalmente muda. Vira de lado. Creia em Deus, confia nele, porque a gente tem a certeza que contando e confiando em Deus, essa ansiedade, ela vai ser momentânea. Como a gente falou, você vai ter e pum, e foi. Por quê? Porque você confia em um Deus vivo que não te abandona. Certo? E a gente olhando para o texto 4 de Filipenses é muito interessante, né, pastor? Muito, muito. E até vou só voltar um pouquinho aqui, meu amigo. Porque a Bíblia é maravilhosa, né? Tudo tem o seu contexto, né? Quando ela é escrita, né, pelos homens, mas tudo Deus, né, orientando tudo, é uma hierarquia que a gente vê aqui nesse texto, né? Então a primeira coisa é orar, beleza? Oramos, é preciso, é necessário orar. Súplicas, precisamos suplicar, se humilhar.
E o terceiro também é muito importante. Gratidão e ação de graças. Né? Porque, às vezes, o que a gente aprende? A gente aprende que cada dia mais nós precisamos agradecer a Deus sobre todas as coisas que acontecem, porque Ele é o que comanda a nossa vida. Então, assim, mesmo na angústia, mesmo passando por problemas, o apóstolo Paulo diz aqui, gratidão e ação de graça. Você precisa agradecer a Deus, mesmo você passando por dificuldade, mesmo você passando por lutas, porque a orientação do apóstolo Paulo é essa, né? Porque ele estava onde? Ele estava preso. Né? Ele poderia muito bem estar sofrendo na dele lá quietinho lá e não escrever nada, ele não fala sobre gratidão, ação de graça, como assim? Né? Lá no outro texto, lá, ele vai falar que ele estava cantando junto com Silas e tudo lá caiu lá e aquele negócio, pô, como? Os caras, meia-noite, sofrendo, apanhando, todo mundo batendo neles e eles vão cantar para quem? Louvar para quem? Né? Isso daí, né, a gente pode ver aí a gratidão, mesmo eles sofrendo essa gratidão e essa ação de graças. Então, isso é muito importante. A gente precisa orar, a gente precisa suplicar e a gente precisa agradecer a Deus. Mesmo no momento de tribulação, no momento de ansiedade, no momento da depressão, a gente precisa sempre estar com o nosso coração voltado para Deus. E eu gosto demais do versículo 7, porque ele fala que não andeis ansiosos, no 6, e no 7 ele completa assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha a consequência de que quando você ora com orações, com súplicas, agradece a Deus, mesmo passando por determinadas situações, sabe o que acontece? Aquela ansiedade, aquele sufocamento, né? Aquela angústia, ela é transformada na paz de Deus, que ultrapassa todo conhecimento e todo entendimento. Essa paz invade o seu coração e deixa você tranquilo, porque você sabe que Deus está no controle. Olha que legal, olha que bênção, olha que conselho de Paulo para as nossas vidas, né? Parece que ele sabia que a gente ia passar por tudo isso hoje, em 2020, e escreveu isso para a gente. Né? E aí, eu gosto também, não sei se o pastor Sandro quer completar com algum versículo. Não, é isso mesmo aí que você leu. Paulo, a orientação, quando você pega lá do Filipenses 4, do 1 ao 9, exatamente o que Paulo está dizendo para os dias atuais, para os dias de hoje. Então, se você depois quiser ler, né, você vai lá, pega lá do 1 ao 9, que você vai ver exatamente Paulo trabalhando isso naquela época que serve para os dias de hoje. Né? O Rafael falou do versículo 7, no versículo 8 ele vai estar dizendo tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. Né? Então, nós precisamos ser isso, nós precisamos ser justos, nós precisamos ser verdadeiros. Que isso né? possa ocupar a nossa mente, né? Sem dúvida. Porque às vezes a ansiedade, né, do versículo 8 fala exatamente isso no versículo 8, né? Você fica assim, ansioso, aquela coisa, você enche sua cabeça com notícias ruins e aquela coisa, e Paulo no versículo 8 vem falando, né? Tudo que é... Vou ler aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos ler o versículo. O pastor Sandro falou, vamos ler. É isso aí, entendeu? Então, nós temos que encher a nossa mente dessas coisas. Né? Das coisas, do que é verdadeiro, né? Do que é justo, né? Do que a gente pode fazer para mudar esse... não, eu vou pegar uma notícia que eu nem sei se é verdade e vou postar ela no Facebook, vou botar no grupo da igreja, mas eu nem sei se é verdade. Então, às vezes, a gente posta algumas coisas que a gente nem sabe se é verdade, nem sabe se é verdadeiro. Aí o apóstolo Paulo está falando aí. Não, nós precisamos primeiro saber se é verdade ou se não é. Né? Então, assim, são várias coisas que ele vem nos ensinando e que para a gente possa pôr em prática, né, todos eles. Exatamente. Vou terminar, pastor, lendo o versículo 19. Olha que capítulo rico, hein? Vou terminar lendo o 19. Poderia ler o 13, mas o 13 fica a lição de casa. O 19 diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma de vossas necessidades. Então, tá ansioso, tá tenso, não sabe como vai ser o dia de amanhã? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele vai fazer por você, ele vai cuidar de você. E segundo as riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Você tem necessidade, eu tenho, o pastor Sandro tem. Mas tenha certeza que Deus está te acompanhando. Deus sabe qual é a sua necessidade. Ele vai suprir. Agora, crê em Deus. Entrega a tua vida na mão de Deus, confia nele. Esse é o nosso papel. Certo, pastor? Vamos fazer a nossa parte. Com certeza. Vamos voltar aqui pra gente. Vou fazer a minha parte. Com certeza, com certeza. Né? Filipenses é rico demais, né? Quando Paulo escreve essa carta, né, como nós falamos no começo, ele estava preso. Ele não estava numa rede pensando, como que as coisas eram boas. Não, ele estava preso. Aí quando nesse último versículo que você leu, 19, que ele fala que é para a gente confiar, olha só, cara, como que um cara preso vai falar de confiança? Vai falar que a gente precisa confiar em Deus. Pois é. Entendeu? Então, assim, ele lá sofrendo, né? Então, isso serve para mim e para você hoje também. Às vezes você pode estar sofrendo por alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, às vezes você pode estar sofrendo por alguma coisa. E não é isso que vai fazer a gente parar de ir na igreja. E não é o sofrimento que vai fazer a gente parar de falar de Deus. E não é isso que vai fazer a gente ficar carrancudo, né? Sem falar com ninguém, preso dentro da nossa casa e se anular do mundo. Não, o apóstolo Paulo diz que a gente precisa continuar abençoando as outras pessoas. Né? Então, hoje em dia, não tem como mais escrever uma carta, né? Porque quase ninguém usa mais escrever carta, mas você pode mandar, né, um zap para alguém, né? Você pode mandar aí um bom dia, uma boa tarde, um fica com Deus, um versículo bíblico, né? Um convite, né, para estar junto com a gente, né? Participando das nossas lives aí, né? Na quarta e no domingo, na quinta-feira, no pequeno grupo. Então, assim, hoje em dia a gente tem esse recurso. Então, que nós possamos buscar em Deus, né? E, claro, usando os textos bíblicos, né? A gente pega lá do passado para aplicar nos dias de hoje. Então, assim, o apóstolo Paulo hoje nos ensina exatamente para a gente confiar em Deus, que mesmo no meio disso tudo, ele tem cuidado de mim e de você. Amém. Com essas palavras, a gente encerra uma revista inteira via YouTube. É uma alegria, foi muito bom. Espero que você tenha assistido, estudado. E a gente vai continuar por aqui até, não sei como, mas a ideia é continuar compartilhando um pouco da palavra de Deus e dos estudos aqui pelo YouTube da nossa igreja, certo? Encerro dizendo, vale a pena viver o que aprendemos na Escola Bíblica Dominical. Pastor Sandro, muito obrigado pela companhia nas 13 lições. Um abraço, pessoal. Foi um prazer, né? Foi um prazer estar aqui e eu fico feliz, né, de poder compartilhar, né, junto com você e compartilhar com os nossos irmãos, com nossas irmãs da nossa igreja. Então, é uma gratidão para mim compartilhar aqui e espero ter outros, né, para a gente continuar aqui gravando aqui e falando do amor desse nosso Deus. Amém. Se Deus quiser. Um abraço, pessoal, e até a próxima.